Olá, sou a professora Janaína do curso de Direito e nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão número 16 do simulado preparatório de carreiras. Então, quando nós analisamos a questão 16, que ela diz respeito a direito civil, obrigações, nós temos lá, Abel, Bruno e Caio se comprometem a vender um touro reprodutor para Daniel, que inclusive paga o preço integralmente. Ocorre que por culpa de Abel, o touro reprodutor acaba morrendo por falta de vacinação e alimentação correta. Essa questão, ela diz respeito a um compromisso de compra e venda, e para nós encontrarmos a resposta correta, que são alternativas, nós precisamos primeiro ter algumas considerações. Primeiro, entender que é um contrato e todo contrato ela é uma fonte de obrigação. Tendo em vista ser uma fonte de obrigação, nós vamos para as normas, para as relações que geram obrigações. Na questão nós temos também que classificar esse tipo de obrigação. E aqui nós temos uma obrigação classificada como onerosa comutativa. Por quê? Porque nós temos 3 vendedores e esses 3 vendedores têm a obrigação de entregar um touro e o direito de receber um valor correspondente a esse touro. Em contrapartida, nós temos um comprador que tem a obrigação de pagar um valor por esse touro, que é o objeto do contrato, e o benefício de receber esse objeto devidamente contratado. Em análise às questões, as alternativas às questões, nós temos lá, basta a devolução do dinheiro já pago por Daniel. Essa é a alternativa A. Por que nós não teríamos como correta essa alternativa? Porque nós temos uma solidariedade passiva aí, Nós temos 3 vendedores que se comprometeram a entregar um touro e esse touro não foi entregue porque esse objeto se perdeu por culpa de um dos vendedores. Eu não tenho como considerar essa alternativa como correta porque o Daniel, ele teria direito de perdas e danos em relação à inexecução contratual. Aí passamos para a alternativa B. Daniel poderá cobrar a devolução do dinheiro apenas de Abel. Em conformidade com o artigo 275 do Código Civil, ele deixa muito claro que o credor tem direito de exigir e receber de um ou de algum dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum. Então, como nós temos 3 vendedores, o Daniel, como não ocorreu a execução do contrato, ele pode cobrar dos 3, solidariedade passiva. Então, a alternativa B também não é correta. C. Além da devolução do dinheiro, Daniel poderá exigir perdas e danos de todos. Aí nós temos que lembrar lá na questão de direito civil, o que dispõe o artigo 234 do Código Civil. Que se, no caso de coisa certa, o objeto se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Porém, o 279 do Código Civil nos traz, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos aquele que deu causa. Então, a alternativa C também está incorreta, tendo em vista que ela declara que as perdas e danos seriam responsabilizados todos os devedores. Em análise à alternativa D, além da devolução do dinheiro, Daniel poderá exigir perdas e danos somente de Abel. Essa é a alternativa correta. Por quê? Porque Daniel tem o direito da devolução daquilo que ele pagou, em decorrência da inexecução do contrato, e bem como tem o direito de receber perdas e danos, porque o objeto se perdeu. Mas quem que vai ter a obrigação? Somente aquele que deu causa à perda do objeto. E a questão ela nos traz muito clara que quem deu causa foi o Abel. E para finalizarmos, a questão E, alternativa E, com a eventual conversão da obrigação em perdas e danos, a solidariedade desaparece e Abel, Bruno e Caio são responsáveis apenas por sua cota à parte. Mesmo que seja convertido em perdas e danos, ele não tem o desaparecimento da solidariedade no que diz respeito ao valor pago pelo objeto.
Então, a solidariedade em relação à restituição do valor continua, porém a perdas e danos é individualizada. Então, essas são as considerações que eu tinha que fazer da questão 16 do simulado. E muito obrigada e até mais.